Nós vamos cantar um cântico em que nós declaramos que o Senhor vem sobre o seu cavalo guerreando contra os nossos inimigos. A própria palavra do Senhor diz que sobre o povo do Senhor não vale o encantamento. Aqueles que o Senhor abençoa, o inimigo não pode amaldiçoar. Mas ele também falou que nós devemos todos os dias orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho. E estamos agora, como igreja, levantados diante do Senhor e que seja para sempre, pedindo ao Senhor que esteja com as mãos sobre o nosso país e a nossa nação. Nós temos lido muito que Deus sempre protegeu o seu povo do ataque do inimigo. Mas se o povo ficar dividido, aí existe um enfraquecimento. Mas se nos unimos, o Senhor também ensina que quando nos unimos, nós recebemos dele poder. Então o inimigo é enfraquecido e até vencido pelas mãos do Senhor. Quem guerreia é o Senhor, quem luta as nossas batalhas é o Senhor, quem nos concede a vitória destruindo os planos do inimigo é o nosso Senhor. Mas a mão dele se move pela nossa oração. Nós temos há tempo já sido orientados pelo Senhor para orar pela nossa casa, pela proteção da nossa família e nos últimos tempos sido já preparados para orarmos pela nossa nação. Não podemos deixar de modo algum o inimigo prevalecer, porque seria a destruição até do nosso país. Se nos unirmos, como o Senhor disse, orarmos em concordância, com compreensão, com sabedoria, nós formaremos um corpo muito mais coeso, porque a oração em concordância traz poder e autoridade sobre cada um de nós. Por isso eu disse, não é só esses dias. Agora que veio ao nosso conhecimento tudo isso, nós vamos ser mais zelosos e orar todos os dias da nossa vida, para que o inimigo depois não encontre brecha para se levantar e atacar novamente. A nossa oração moveu a mão do Senhor. Ele nos deu esses dias aí para a gente, por oração, por conversa, por uma boa palavra, alcançar outras pessoas, para que elas ouçam a verdade, para que elas ouçam falar em justiça, para que elas ouçam falar de um futuro melhor, protegidos, para que eles também, descobrindo a operação do erro e do engano, sejam trazidos para a palavra do Senhor que ofereceu justiça, verdade, uma vida abençoada por Ele. Então nós devemos ter muito zelo, muito jeito para conversar, porque o nosso objetivo é trazer as pessoas para a presença do Senhor. Nele está a verdade, nele está a vida, nele está a tranquilidade, a justiça. E isso, politicamente, também vai se propagar sobre toda a nossa nação. Se todo o nosso povo desejasse justiça, verdade, retidão, nós teríamos um país naturalmente, totalmente abençoado pelo Senhor. Porque não somos só nós que queremos viver bem. Nós precisamos compreender que quem não entendeu, e até hoje está ainda por caminhos estranhos à palavra do Senhor,
pleiteando causas que desagradam o coração de Deus, se nós ajudarmos essas pessoas a compreenderem isso, elas serão abençoadas, a vida delas será alcançada também. Então, que o Senhor nos dê essa maneira gentil e sábia para conversar, porque nós não falamos nada para brigar com ninguém, nós não somos ensinados nem a converter os outros brigando, discutindo. Não, o tempo todo nós aprendemos pela própria palavra que o Senhor nos dá mansidão, sabedoria e a palavra certa para ensinarmos. Então, com jeito, vamos procurar as pessoas que se dizem do contra do nosso modo de pensar e vamos trazê-los para aquilo que é bom, porque elas vão ser beneficiadas com isso. Nós cremos, na verdade, no bem-estar, na proteção, na justiça, na retidão. Nós cremos. Então, vamos contagiar as pessoas com esse outro pensamento. E que a nossa oração seja para buscar os pequenos, os mais simples, os mais humildes, aqueles que nós não conseguimos ter um contato físico. Se nós orarmos por eles, o Senhor vai enviar alguém lá onde eles estão e levar a verdade. Porque eles, se houvesse aí um grande horror no nosso país, eles seriam os primeiros a sofrerem as péssimas consequências. E nós devemos lembrar deles, nós devemos nos preocupar com esses que são mais simples. E que o Senhor nos dê esse poder de reverter a situação para a gente ver a prosperidade do Senhor, a mão forte do Senhor. O livramento foi dado. Nós ganhamos uns dias, mas que o Senhor use a nossa vida de um modo cheio de sabedoria e principalmente do poder dele. Para cada pessoa que orarmos e para cada pessoa com quem nós formos conversar, que ele nos conceda 1000 pessoas sendo alcançadas. Porque a palavra do Senhor é uma semente que produz e que nosso caso seja 1000 por um. E que o nome dele depois seja engrandecido por milhões de pessoas que vão agradecer. Porque a verdade chegou a eles e eles foram libertos sem nem saber o caminho que estavam trilhando até então. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente os teus lábios com grande poder e que a gente veja tudo isso acontecendo ao nosso redor. Nós pedimos esse avivamento na nossa nação. Nós oramos para que ele abençoasse a igreja. E agora vamos usar também essa situação para levarmos a verdade e o discernimento para todo mundo que precisa compreender o que está acontecendo. Esse cântico eu gostaria que você guardasse no seu coração e de vez em quando você estiver orando, que você se lembre de declarar que sobre a nossa casa a desgraça não pode entrar se nós estivermos na presença do Deus vivo. Na nossa nação, o encantamento, a maldade, a malignidade, a destruição espiritual não pode prevalecer, porque nós temos declarado que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Sobre a nossa terra não vale encantamento, não vale nenhuma malignidade espiritual. Há os que se corromperam
e que servem ao inimigo, servem e adoram ao maligno, mas que o Senhor se levante. O próprio inimigo está debaixo dos pés do Senhor e ele é obrigado a obedecer tudo que o Senhor comanda. Que o Senhor se levante, derramando sobre o seu povo grande poder, grande autoridade e uma unção jamais vista no nosso país, porque tudo isso subirá diante dele como gratidão, como louvor, como engrandecimento. E lembre-se, sempre esteja declarando: na nossa nação prevalecerá o poder do Senhor Jesus Cristo. Na nossa casa não entrará a desgraça, nem a malignidade. A nossa família vai toda se converter, ainda mais com essa movimentação toda espiritual, como lemos no Salmo, que eles têm os ouvidos abertos, os olhos abertos, para poder ver, ouvir, e que o Senhor use todos esses momentos e situações e ele receba a oração de todo o seu povo para trazer esse avivamento que muitos esperavam ser tão diferente. Muitos imaginavam uma igreja lotada de crentes e todo mundo com as mãos para o céu, orando, ia cair uma chuva de unção, de bênção. E o Senhor não quis que fosse assim, porque ele derramaria só sobre o seu povo, reunido dentro do templo. Se vocês forem observar, o Senhor está trazendo um grande avivamento sobre o nosso país. Só que Ele está chamando ímpios, injustos, enganados, corrompidos. Ele está chamando essas pessoas para se arrependerem. Elas aprenderam isso. Elas foram ensinadas assim na escola, na universidade. Elas gostaram do que ouviam dos amigos. E isso foi ensinado para muita gente. E o Senhor está querendo chamar esses também. E o verdadeiro avivamento é a transformação, é o arrependimento que vem pelo Espírito do Senhor. E não é só sobre o seu povo, mas ele chamou também os enganados, os corrompidos, os que até hoje se agradaram da mentira, para que eles acordem, para que a venda seja arrancada dos olhos deles, para que o tampão seja tirado dos ouvidos deles, para que a mente deles, que está cauterizada para a verdade, eles gostam da mentira, que o Senhor cure a mente dessas pessoas e elas reconheçam quanta coisa errada foi ensinada para elas. E aí se corromperam. O próprio Deus disse: aqueles que vierem a mim estarão à minha direita, e aqueles que não estiverem comigo ficarão à minha esquerda. Não é por acaso que se fala tanto em direita e esquerda. A esquerda sempre foi escolhida pelo inimigo de Deus. Isso aí é bíblico. Então não estamos fazendo uma luta corpórea contra as pessoas. Estamos usando o ensinamento do próprio Senhor para trazer as pessoas que até agora estavam à esquerda, que elas ouçam e percebam a operação do erro, do engano, e queiram passar para a direita, porque a direita de Deus é a bênção. Até lá no monte o Senhor falou: quem escolher a bênção, fique à direita. Quem não quiser a bênção, fique à esquerda. Mas nós não podemos largá-los ali, porque eles nem sabem. A nossa oração deve ser para que milhões de pessoas, até aqueles que não queriam participar de nada, eu nem vou lá escolher ninguém, que eles percebam a operação do erro enquanto é tempo, para que
todos, inclusive eles, não sofram as consequências do engano. Mas se o Senhor se levantou, é para defender o nome dele em primeiro lugar. Se o Senhor deu livramento, por amor ao nome dele em primeiro lugar. Mas declare que sobre a tua vida, teu trabalho, a tua casa, não valerá encantamento, nem desgraça, nem maldição, nem palavra contrária, porque foi a boca do Senhor que disse. Amém? Amém. 83 é o cântico. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre a tua terra, ó Israel, não fale encantamento. Sobre a tua terra, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre a tua terra, Israel, não fale encantamento. Sobre a tua terra, Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão